O Senhor Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Perguntou a primeira vez. Depois, Pedro, tu me amas? Perguntou pela segunda vez. E pela terceira vez perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus responde para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui o Mestre Jesus ensina para Pedro a necessidade de cuidar das pessoas, a necessidade de cuidar do povo, aqui representado pelas ovelhas. O Senhor estava dizendo para Pedro: Pedro, eu ensinei o amor, eu ensinei a vocês que são os meus discípulos o amor. Jesus estava dizendo: coloque em prática este amor. Prossegue Pedro levando a minha palavra de amor para este povo carente, necessitado da minha palavra. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. O Senhor Jesus sabiamente ensinava aos discípulos a grande necessidade de cuidar do povo. E o Senhor Jesus, ele não colocava dificuldade em ensinar ao povo. Me faz compreender que o Senhor Jesus fez grandes discípulos, assim como Pedro. Ele fez discípulos, cada um de nós. E o Senhor Jesus está querendo dizer por intermédio desta palavra, para mim e para você: apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas com amor, com carinho, com dedicação. E nós aqui representamos Pedro, cada um de nós. E o Senhor está dizendo assim: Pedro, cuida do meu povo. Pedro, cuida de cada um. Pedro, visita os mendigos. Pedro, cuida das viúvas. Pedro, cuida das criancinhas. Pedro, leva o alimento para o meu povo. Pedro, ser sábio no que dizer para o meu povo através da minha palavra. Pedro, pratica a minha palavra. Pedro, continua perseverando diante da minha presença. Pedro, ainda que as lutas te sigam, ainda que as lutas caminhem todos os dias do seu lado, Pedro, tenha certeza, Pedro, que mediante as lutas, eu, o Senhor Jesus Cristo, sou maior do que todas essas lutas, Pedro. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Leva o amor, Pedro. Cuida bastante, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Amém? Um forte abraço. Esta é a palavra para o dia de hoje. Um forte abraço para todos vocês. Continuem na paz do Senhor.